Muito bem, pessoal. Assim, só para completar um pouco da informação também com relação à nossa posição, né, com relação à oferta de água. O Brasil é um dos países que tem uma maior disponibilidade hídrica, né, de água potável, né, água tanto para consumo humano quanto para irrigação. Nós temos aí, vamos dizer, daquele 1%, né, distribuído no mundo todo, nós temos aí 12%. Então isso é uma grande quantidade em relação ao mundo, né? Então, só que o que, que acontece? A gente tem, né, uma grande quantidade de água, né, a bacia amazônica e tal, tem muita água, tem um volume de água muito grande, tem uma vazão do rio muito grande, porém há um pequeno problema, né? Nós temos aí uma distribuição que não é tão boa assim. Nós temos aí o Nordeste, que tem uma baixa oferta de água, outros estados do Sudeste também não têm uma grande distribuição de água, apesar de terem uma água um pouco mais acessível, né, isso, mas essa distribuição ela não ocorre de maneira igualitária, né? Nós não temos aí uma distribuição, apesar de nós temos uma concentração de água numa determinada região, no caso a região norte, a região amazônica, primordialmente nós temos aí uma maior concentração de água, sendo que nós temos a menor parcela da população lá. Então a densidade demográfica lá no norte é bem menor. Então você tem mais água para menos pessoas. E aí, lógico, isso não é uma coisa fácil de se redistribuir, né? A água não é uma coisa como qualquer outro tipo de produto que você pode pegar, tirar de um lugar e colocar em outro. Isso aí não é tão fácil de fazer, né? Então, no Brasil especificamente, nós do Brasil, nós temos essa vantagem, vamos dizer, estratégica com relação a outros países, porém a gente tem o problema que é bem latente, né, que é bem visível, que é a questão da distribuição da água no nosso país, né? Nós não temos essa distribuição tão igualitária, né? Tanto que nós temos os rios, né, os rios perenes, né, que eles correm o ano todo, eles se encontram muito mais na região norte, né? Você vai ter rios perenes muito mais na região norte e aí vai abastecer um número bem menor de pessoas, certo? Então, outra questão para a gente, que a gente ficou sabendo nessa aula, né, que vamos dizer, com relação à distribuição da água no nosso país, apesar da gente ter bastante água, a gente tem uma distribuição que não é tão boa e aí, logicamente, que vão surgir os problemas, né, de secas, por exemplo, no Nordeste primordialmente nós temos aí uma questão de secas bem intensas e bem duradouras, né, com períodos longos de seca e que causam bastante prejuízo, principalmente na agricultura, né? A agricultura é bem impactada, as populações também são bem impactadas, né? Então, toda vida que se tem um problema hídrico, né, a primeira coisa que é cortada é justamente o abastecimento da irrigação, certo? Então, é a primeira coisa que é cortada a irrigação. Primeiro lugar, a vida humana, né? Então, isso também um fator primordial, por exemplo, para ser um mecanismo, né, dentro da agricultura, ser um mecanismo de bem eficiente, né, que não desperdice o recurso, porque em alguns momentos de crise vai ser a primeira coisa que vai ser cortada, vai ser o abastecimento da irrigação para as culturas, certo? Então, eu espero que eu tenha sido claro na maneira como eu expliquei, vocês devem estar vendo aqui nas duas figuras aqui em cima, explicando um pouco aí de como é essa questão da distribuição de água no nosso país, né? No Brasil em si e no nosso país, como é que funciona. Beleza? Aproveita.